Estamos online. Bom dia a todos, na paz do Senhor. Hoje é iniciando mais uma lição da nossa revista do quarto trimestre, de 2020. E gostaria de dizer um bem-vindo a todos. Chegamos ali ao mês de novembro, Hoje é dia 1º de novembro de 2020. E estamos estudando a lição do quarto trimestre, que a revista fala sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Então, a história que nós estamos tratando aqui da pessoa de Jó, que é um grande exemplo para nós. E a lição de hoje vai dar continuidade à lição passada, Essa foi a lição de número 4. Falamos sobre as perdas de Jó, que ele foi cometido, dizemos por que ele entrou nessa situação. E hoje daremos andamento a essa fase que ele viveu. Então, gostaria que vocês fossem estar chegando aqui conosco para participar dessa aula. A lição de hoje tem o título de O Lamento de Jó. Nós estamos aqui conectando já na nossa página, temos algumas pessoas que já estão conosco. Sejam bem-vindos mais uma vez. Então, a lição de hoje, com o Lamento de Jó, a gente tem o objetivo de explicar que Jó também, ele era ser humano, E o que ele viveu foi algo assim muito terrível. O volume de perdas dele foi bem ao extremo, E quando eu digo isso, não estamos falando apenas de uma perda financeira, muito mais do que isso. Dizemos sobre a questão da perda de filhos, E não apenas um, mas todos. Então isso doeu muito no coração de Jó. E então, como sequência da aula anterior, a aula de hoje, nós falaremos aí a respeito de como foram o que impactou, essas perdas, o que causou na vida de Jó. Então, gostaria que vocês estivessem participando conosco. Mas, antes de tudo, quero dar um bom dia a todos que estão conectando com a gente e vamos iniciar com uma oração. Maravilhoso Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui reunidos para discutir, ó Pai, acerca da Tua palavra, para aprender, Jesus, com alguém que foi muito importante também na história bíblica, Senhor, Jó. Tudo que ele viveu, e sabemos que as perdas dele significaram muito. E o aprendizado de hoje que fica para nós, ó Pai, é como ele se portou perante tudo isso, como ele entendeu, como ele encarou isso, e que a Tua graça realmente, Deus, esteve com ele todo o tempo. E mesmo assim ele não duvidou do Senhor, ele não blasfemou contra o Senhor. Então nós pedimos que o Senhor venha nos trazer esse entendimento e também nos permitir, ó Pai, estar com o Senhor em todo momento que passarmos por tribulações. O Senhor venha nos ensinar, Deus, a como nos portar perante essas dificuldades e pedimos a orientação. Em nome de Jesus, para as pessoas que estão chegando, Pai, que o Senhor venha abençoar, Deus, tocar no coração para que venha com o intuito de aprender, ó Pai, e assim praticar a Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Temos aí o pastor Ivo também conosco. Pastor, seja muito bem-vindo nessa manhã, Deus abençoe. Então, dando início à lição de hoje, como eu disse, o lamento de Jó. E aí nós falaremos em relação ao textuário de hoje, que se encontra no livro de Jó, capítulo 3, verso 24. Então, quero que vocês lembrem, da aula passada e de tudo que já falamos nesse quarto trimestre, que é a história de Jó, como que ela decorreu, mas hoje falaremos de como foi a vida dele dias após a situação. O textuário diz, no livro de Jó, capítulo 3, verso 24, porque antes do meu pão vem no meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Então, a verdade prática traz que o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Então, veremos que na leitura bíblica em classe, Jó lamenta pelo dia do seu nascimento, Mas eu quero deixar claro, antes de fazermos a leitura corrida, que Jó realmente passou por uma situação muito difícil, mas ele não blasfemou contra Deus, ele não murmurou. Então, um dos versículos vai dizer que
ele realmente, assim como todos nós, somos seres humanos. Nós somos pó, somos falhos, né? Não somos de cobre, como a frase que ele usa, não é de metal. Por isso tem um coração que sente realmente o amor, sente a falta, sente pela perda. Então é nesse contexto que nós falaremos hoje aqui. Antes, um bom dia para a Sol, que está conosco. Solange, Deus abençoe você. O Elinho também. Elinho, bom dia. Nossa irmã Doraci. Deus abençoe você. Nosso irmão Keiler está conosco também. Deus abençoe, seja bem-vindo. Nossa irmã Vera. Nossa irmã Conceição já está conosco também. Deus abençoe todos vocês. Então, iniciaremos agora a leitura bíblica em classe. Está no livro de Jó, capítulo 3, do verso 1 ao 26, que diz: Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Aqui no caso está o dia do seu nascimento, né? E Jó, falando, disse: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, e ali repousam os cansados, negros vapores do dia o espantam. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Por que não morri, e desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos, e por que os peitos para que mamasse? Por que já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim? Para com os reis e conselheiros da terra, para que se edificaram casas nos lugares assolados, ou com os princípios que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali, os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor, porque se dá a luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo. E esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Que alegria saltam e exultam, achando a sepultura? Por que se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Por que antes do meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água? Porque o que eu temia me veio e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então, se vocês lembrarem das lições que narramos durante essas 4 semanas, né? Hoje é a lição de número 5, vocês verão que a história de Jó, ela passou a ser um tanto amarga, né? Lembram-se que no mesmo dia, como narrei na semana passada, ele perdera todas as suas posses, né? Ali a sua terra foi saqueada, seus animais foram roubados, outros ali, em outra situação, caiu ali fogo do céu e matou os animais dele, matou também os seus servos, né? E chegava uma notícia após a outra dizendo que era um tamanho a perda de Jó. E não mais simples ou menos pior, quando veio a notícia de que veio um vento tão forte que derrubou as paredes e o telhado caiu por sobre a casa onde os 10 filhos dele faziam uma festa. Então, com isso, nós vemos que
a perda realmente foi grande, foi terrível, e ele se perguntava, né, poxa, por que isso? Se eu não tivesse nascido, nada disso teria acontecido. Então fica aqui o lamento de Jó, né, que é o título da lição de número 5 de hoje, um lamento profundo. Mas antes eu queria dizer que lendo a Bíblia, né, lendo a história do livro de Jó, narra que ele passou por dias amargantes após essa perda, e ele se manteve em silêncio. Então, assim como é difícil nós, quando chegamos em um ambiente de que alguém sofreu uma perda, né? A gente não tem palavras para consolar, por isso que nós temos o Espírito Santo Consolador, que consola todos, mas nós desejamos um momento de perda, né? Os meus sentimentos sejam para você. Jó teve o apoio dos amigos dele nesse momento, então, um momento de dificuldade extrema, ele recebeu ali a visita dos seus amigos e eles não tinham o que falar. Então eles disseram, Jó, não temos o que falar, mas estamos aqui com você. E aí a Bíblia relata que ele passou 7 dias calado, mudo, sem ter o que falar. E depois ele se expressa dessa forma, dizendo que seria melhor ele não ter nascido. Então é a partir desse trecho que eu fiz a leitura que daremos início à aula de hoje. Amém. Vamos entrar aqui então na introdução. Nessa lição a gente vai discorrer um pouquinho sobre o lamento de Jó, né? E o lamento de Jó são palavras pesadas, né, diante de acontecimentos aí catastróficos e uma pressão psicológica muito grande. Sem saber o motivo, né? O Jó não sabia o motivo de que ele estava passando toda aquela situação, e ali ele lamenta diante de todo o ocorrido, e nós vemos, né, que o posicionamento dele foi um posicionamento humano, né, como o Rubens mencionou, diante de acontecimentos aí de extrema dificuldade. Então, nós vemos que Jó, ele chegou um momento que ele desejou a sua própria morte por conta de todo esse mal que sobreveio sobre a vida dele, a ponto de abalar a sua estrutura, abalar as suas emoções. Né? E a gente entra no tópico 1, o primeiro lamento dele foi dividido em 3 tópicos, o lamento de Jó. Nós vemos o primeiro lamento dele foi porque eu nasci. Então, ele questiona o seu próprio nascimento. Qual o sentido do meu nascimento, né? Por que eu nasci? Por que o meu nascimento ele não foi esquecido? E ele chega ao ponto de desejar que o seu nascimento não tivesse existido. Então, você entende que o sofrimento era tanto, a dor, sabe, a dificuldade era tanta que ele acaba não enxergando mais o porquê, né, de ter existido, da sua existência, do seu nascimento, e ele questiona e deseja não ter nascido para não passar por todas essas situações, né? Aí eu vou deixar para o pastor fazer os comentários dele também. Bom dia, André, Rubens e todo o pessoal que está participando, né, desse momento. E o tema de hoje ele é bastante inerente às circunstâncias, né? Que, na verdade, a família da minha esposa passou essa semana e, quem sabe, muitos outros estejam passando, né? Porque o que nós vemos aí, nessa primeira parte, em que Jó começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento, a fazer os seus lamentos, né? E, na verdade, a lamentação, ela nasce de uma dor, de um sofrimento interno, né? Em que a pessoa não consegue enxergar uma luz no fundo do túnel.
Por exemplo, a perda de alguém que você ama, no caso ele teve a perda dos seus filhos. Quando há uma perda de bens, você consegue ter de volta, mas quando há perda de alguém, de uma pessoa amada e tal, você não vai ver, não vai ter uma luz no fim do túnel que possa dizer, não, isso aí vai passar e eu vou ter de volta aquilo que eu perdi. Então, o que resta, na verdade, é uma amargura de alma, até que isso cesse. Que, na verdade, é o luto, né? O luto, muitas pessoas, às vezes, querem enfrentar o luto sem derramar lágrimas. Não tem como. Então, é preciso chorar o luto, é preciso prantear o luto, a perda de alguém, porque são perdas irreparáveis. E nós vemos aí na vida de Jó justamente isso, né? Ele começa a se lamentar, mas o lamento, na verdade, também é uma expressão de insegurança, sabe? De, puxa vida, por que que eu nasci para passar tudo isso? Então, quando ele faz isso daí, demonstra o quê? A falta de um controle da situação. E o que resta é o lamento. E Jó, ele com tudo isso, né, nós percebemos que a Bíblia fala, né, que com tudo isso, ele ainda continuou sendo aquele homem íntegro, aquele homem temente a Deus, aquele homem sincero, porque ele mediu até mesmo as suas palavras, porque a lamentação, ela está a um passo de uma murmuração contra Deus. Isso ele não fez. Ele não murmurou contra Deus. Ele chegou ao ponto de falar contra o seu nascimento, de falar sobre várias situações contra aquilo que ele vivia, né? Mas só que ele, mesmo assim, ele guardou aquelas palavras para não pecar contra Deus. Então, essas considerações que eu faço assim na abertura, justamente trazer, né, para cada um de nós essa força interior de alcançar um domínio, né, no nosso interior, mesmo quando você não enxergar uma luz no fim do túnel. Você saber que aquilo vai passar. Pode deixar marcas, mas vai passar. Deus estará contigo, sempre. E você vai vencer. É uma lição bastante assim interessante, porque vai tocar em vários tópicos em que hoje, o cristão de hoje, ele tem um sentimento de triunfalismo, e a lição vai mostrar que o ser humano, ele passa por situações difíceis. E nós vamos aprender a passar durante a nossa vida, né? Hoje nós aprenderemos a lidar com coisas que não são muito aceitas por muitos, mas que existem. Você não tem como fugir. É isso aí, André. É interessante que no tópico 1 fala, né, a questão dele questionar o seu nascimento. Esse questionamento ele sai do íntimo de Jó, assim como ocorre, né, na alma do salmista, no Salmo 131, que eu vou ler para vocês. Deixa eu achar aqui. Salmo 130. Diz assim, o Salmo 131, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Então o salmista suplicando do fundo da sua alma. Assim, esse lamento de Jó saiu do fundo da alma. E é interessante ver que ele vem em forma de poema, né? Tendo
as metáforas que Jó coloca ali, apresenta. E é interessante que ele, nesse momento, ele não amaldiçoou a Deus. Em vez disso, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento para descarregar as suas emoções diante dessa situação tão catastrófica, né? E é isso, essa parte, ela mostra que Jó, ele descarregou as suas emoções dessa forma, dessa maneira, de uma forma que ele queria abrir mão, né, do seu nascimento para não passar por essas dificuldades, né? Então a gente vê que esse foi um extremo que trouxe um pesar muito grande sobre a vida de Jó, e naquele momento ali ele começava, no início da sua lamentação, ele começava a descarregar as suas emoções para poder se manter de pé, né? Rubens, aí se você quiser falar o tópico 2. No tópico 2 ele continua, né, André? Ele continua narrando a questão desse sofrimento de dor, né, que ele vinha passando, e aí ele pega um pouco mais pesado, né? É importante, André, dizer, inclusive quando estava estudando a lição, vários desses pontos eles são abordados, em dizer o seguinte: olha, por mais difícil que via a situação dele, ele desejava mesmo que não tivesse nascido, mas em nenhum momento ele intenta algo contra a sua vida. Por quê? Ele entendia que tudo vinha de Deus, inclusive a hora da partida dele também era designada por Deus. Então, por mais difícil que foi a situação na qual ele viveu, ele não intentou nada contra a sua vida, e ele entendia e deixava bastante claro isso no texto, de que Deus era dono da vida, então Deus deu e Deus o tirou. Louvado seja o nome do Senhor, um dos versículos que ele narrou. Então, foi importante frisar isso. Mas, em relação ao momento no qual ele vivia, o item 2 vai continuar, né? Dizendo, poxa vida, se eu não tivesse nascido, ou se eu tivesse nascido morto, né? O natimorto, como é dito na questão da medicina, poxa, seria melhor. Se a parteira lá, no momento que eu nasci, eles tivessem cometido um erro, eu não teria sobrevivido, e seria muito melhor do que estar passando por essa situação. Então, nós vemos que na Bíblia mesmo é relatado que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Assim Jesus deixa registrado, né? Então, foi uma situação difícil para ele, uma situação de dor, e trazendo para os nossos dias, quando você, assim, acordou pela manhã e falou, eu queria que hoje esse dia tivesse sido pulado. Cara, parece que, né, pastor, como o pessoal costuma dizer, acordei com o pé esquerdo. Na verdade, a gente acorda com os dois todos os dias, né? Mas tem gente que fala, poxa, hoje eu acordei com o pé esquerdo e, cara, eu devia ter dormido, né? É muito engraçado que quem trabalha ou quem tem conhecimento da tecnologia, informática, né, sabe que muitas das vezes tem um problema em computador, em qualquer dispositivo, e você não sabe ao certo como resolver. E muitos dizem, poxa, reinicia que dá certo. Você desliga o computador, ao ligar de novo, tá perfeito. Fala, nossa, nem se dizer o que aconteceu. Mas realmente resolveu só de desligar e ligar novamente. E tem dias, para nós, que é assim, a gente tem vontade, eu preciso dormir e acordar de novo. Quem sabe quando acordar as coisas estejam melhores, né? Eu acho que nós, adultos, já passamos por essa situação de ter dias que você fala, hoje o dia tem sido muito difícil, mas não tem como pular. Não é uma fase do jogo, né, André, que a gente pode reiniciar ali aquela partida e falar, não, vou começar de novo, porque esses erros que eu cometi aqui não vou cometer. Não tem como. Na verdade, o amanhã, sim, você pode fazer, mas naquele momento você não pode pular. Então, a experiência que Jó viveu foi tamanha, assim, pesada, né? Mas deixa claro para a gente que, por mais que a pessoa de Deus estivessem ali no oculto, mostrava que ele estava presente, né? Foi difícil, imagino para Deus, né? Ainda mais vendo a pessoa de Jó, assim que também como Jesus, quando passou pela crucificação, onde estava Deus no momento que Jó estava naquela tribulação, né? Estava no mesmo lugar, como o pastor disse semana passada, no mesmo lugar que ele estava quando o seu filho estava sendo crucificado. Imagino que para Deus foi muito difícil de ver essa situação,
mas para provar que Jó era um servo fiel. Então, inclusive, depois narraremos nas próximas lições qual foi a consequência positiva que Jó viveu após ter passado por essa triste, difícil fase. Mas é uma realidade para nós, foi uma experiência difícil, e nós hoje podemos ver que vale a pena ser fiel a Deus, por mais que a situação seja difícil, como o pastor comentou, né, uma perda familiar, como a família da minha mãe teve, né, minha mãe perdeu um irmão essa semana passada, então é difícil o momento de perda, mas nos traz muitas lições, né, de aproveitar a vida daqueles que estão presentes, né. Meu pai passou por uma situação muito difícil recentemente, há 70 dias atrás, que a gente olha hoje e fala, meu, eu quero aproveitar cada segundo, porque o dia de amanhã não pertence a nós. Então são lições como essa, né, que muitas das vezes as pessoas, por mais que seja estranho falar isso, parece que precisam passar por momentos de vale, né, para poder ligar uma chave e falar, poxa, agora vou dar valor. Mas que bom que ainda temos pessoas aos nossos lados que podemos valorizar, e que você possa valorizar isso hoje, esse momento hoje, de ter um dia alegre, por mais que não tenha ali um pedaço de carne para fazer um churrasco, porque carne, viu? Carne está pesada, a inflação está comendo solta aí. Mas pode pegar ali, né, pai, um filé de frango prematuro, né, um ovinho ali, fazer algo diferente, uma farofa, assim como minha avó fazia muito, né, a farofa de ovo ali, farinha com ovo, delícia. Mas não importa o que você tenha ou o que você não tenha. Agradeça a Deus por mais um dia de vida, agradeça a Deus pelas pessoas que estão com você e faça valer a pena. Esse momento de pandemia que nos fez aí mudar diversas atitudes, né, reconsiderar muitas coisas, também foi de aprendizado para nós de valorizarmos a vida. Então, aquilo que Jó viveu foi permissão de Deus, foi difícil, foi doído, mas veremos nas próximas lições aí o que de consequência positiva trouxe para a vida dele. André, antes de desenvolver a palavra aí, só queria dar um bom dia também ao Galbiati, que está com a gente, o William, Deus abençoe a sua vida, viu? Muito bom ter você aqui conosco. A Tainá também está conosco participando. Nossa irmã Rosa, lá de Taquaritinga, está com a gente também assistindo. A Glorinha, Deus abençoe você, muito bom tê-la conosco. A Tati também, minha esposa, está com a gente também, Deus abençoe vocês. Então, André, devolvo para ti aí a mensagem. Não, tranquilo, eu já vou passar para o pastor fazer um comentário também acerca do tópico 2, mas é interessante, né, que o tópico 2, o Jó, ele passa, né, diferente do... Ele estava amaldiçoando o seu nascimento na primeira parte, agora ele passa a reclamar. Porque começou ali um monólogo, né, e ali ele começa a expressar os seus sentimentos, né, porque eram sentimentos de perda, né, sentimentos do luto que ele estava vivenciando, e no primeiro ponto ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, e no segundo ponto ele começa a reclamar, fica mais intenso, né, o lamento dele, né, e aí a gente observa que ele deseja a própria morte, embora é importante frisar o que o Rubens já mencionou, que ele não intenta em nenhum momento, ele tem a intenção ou intenta de alguma forma contra a sua vida, porque ele sabe que Deus é que está no controle da sua vida e que os dias deles foram contados por Deus, determinados por Deus, assim como o dia de todos nós. Nós vivemos os dias que Deus ele nos dá. E aí a gente vê que essa é uma realidade, uma questão importante, assim, que Jó desejou a sua morte, por quê? Para ficar livre da tribulação. Ele queria paz, ele queria descanso, ele queria tranquilidade, né? Ele queria sair desse momento de turbulência. Então ele deseja ali naquele momento, ele começa a reclamar e ele deseja a própria morte. Aí remete àquele momento que o pastor sempre pergunta, né? Vocês querem ficar livre dos problemas? Quem quer ser livre dos problemas aí? Levanta a mão. Aí todo mundo levanta a mão. Então eu vou fazer uma oração para Deus levar todo mundo, né? Para todo mundo morrer. Aí não, pastor, dá para aguentar mais um pouquinho, né? E Jó foi bem nessa pegada. Ele
ele desejou a morte para ficar livre dos problemas, né? Para ficar livre das tribulações. E aí a gente percebe que é importante a gente ter essa consciência e nunca murmurar contra Deus, né? E entender que o sofrimento, ele faz parte da vida, né? E nós temos que ter uma postura de saber vivenciar os momentos de acordo com cada situação que acontece. Um momento sabe, de dificuldade, realmente a gente tem que, sabe, colocar as nossas emoções diante de Deus, a gente tem ali que, sabe, chorar, que liberar as emoções, um momento de perda. Nós temos que viver intensamente cada situação, seja uma situação de dor, uma situação de alegria, a gente tem que saber como posicionar as nossas emoções para não ficar, sabe, ferido, preso e não entrar num quadro de depressão, né? É importante a gente comentar isso, porque a situação de Jó, ela foi uma situação bastante atípica, porque Deus permitiu que o adversário ele devastasse a vida de Jó. Mas nós, de uma maneira geral, né, salvo exceções, nossos problemas, nossas dificuldades não se comparam, né, salvo exceções, salvo pessoas que realmente sofrem muito, né, com situações adversas, mas a nossa situação, de uma forma geral, ela não se compara. Então, a gente precisa sempre buscar o equilíbrio para lidar com as emoções e viver, sabendo viver cada momento. É normal, numa situação que acontece, uma situação em que alguém faz algo contra nós, é normal a gente ficar nervoso, é normal a gente ficar triste, é normal a gente se decepcionar, mas as reações, elas são importantes. E as nossas reações, elas têm que ser pautadas, sabe, sempre na oração, sempre em levar a Deus. A gente percebe que esse lamento de Jó, ele foi direcionado, né? Ele foi direcionado a Deus, para que foi uma forma que Jó extravasou e entregou ali a sua vida também nas mãos de Deus, né? E a gente tem que direcionar as nossas emoções, toda a nossa dor, o nosso sofrimento a Deus e colocar nele todo o nosso peso, porque é Ele que nos dá o suporte que nós precisamos. Então, nós sabemos que é uma realidade para qualquer cristão vivenciar momentos de dificuldade, que não é tudo as mil maravilhas, como se diz por aí. A gente tem que ter essa consciência e saber viver, sabe, cada momento. Faz parte da vida, né? A perda faz parte da vida, o sofrimento, mas nós temos que saber viver. Assim como faz parte da vida a alegria, sabe, a felicidade, também temos momentos de dificuldade. Por isso que quando alguém vai casar, né, o pastor aí já realizou vários casamentos, ele diz, na alegria e na tristeza, né? Na saúde ou na dor, né? Então a gente tem que ter essa consciência e saber que Deus está no controle de todas as coisas, amém? É isso aí, pastor, pode fazer seus comentários aí. Bem, que legal. Então, é interessante, né, esse segundo tópico, que fala sobre um sentimento, né, abortivo, em que ele fala, que dá a entender assim, ele fala por falar. Deixa eu só explicar a minha expressão, né? Sabendo que aquelas palavras não vão mudar em nada. E muitas vezes a gente vive isso, né? A gente fala só por falar, porque não vai mudar nada. Agora, é muito importante o que o André acabou de colocar também, essa parte de saber enxergar a vida dentro da sua realidade. Existe o bem, assim como também existe o mal. Não existiria o branco se o preto não existisse, né? Não existiria o dia se não houvesse noite. E assim também
não existiria o mal se o bem não existisse. Isso é apenas para a gente poder entender que a vida ela se completa de bons momentos e de maus momentos. Agora, o que revela o caráter do cristão é a forma com que ele enfrenta tudo isso. Como que ele encara os bons momentos? Como que ele encara os maus momentos? Porque a vida é feita de momentos. E cada momento é carregado de emoções, sejam elas boas ou não. E quando você consegue lidar com essas emoções, vai revelar a maturidade que você tem adquirido no seu dia a dia. Jó, por exemplo, ele mesmo, a gente analisando essas colocações de suas palavras, a gente vai analisar o seguinte, uma palavra que ele fala lá na frente, ou melhor, até antes, né, quando a mulher fala, ele diz, você fala como uma louca. Ele já tinha dentro de si esse conceito de que Deus está no controle de tudo. Deus deu, Deus tira. Deus é aquele que supre você em qualquer situação. Ele vai te suprir. Mas também há momentos na vida que a situação ela vem de uma forma adversa, contrária, para revelar o que há dentro de você, o que há dentro de nós. E aí é a hora que a gente vai reagir e demonstrar o que realmente nós temos. Qual é a expressão que temos diante de Deus e diante daquela situação. Então, esse sentimento aí de aborto, não deveria ter nascido, o dia não deveria, o sol não deveria brilhar, né? Mas tudo isso ele está ali só confabulando, né? Como disse o André, é um momento assim poético, né? Não vai alterar em nada aquelas palavras, mas pelo menos o cara vai colocar para fora aquilo que ele sente, né? E é interessante a gente ver no capítulo 2, lá no versículo, capítulo 3, do versículo 25, a gente vê o Jó falando, deixa eu pegar aqui para a gente dar uma olhada, porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Olha que forte isso, né? Ele já tinha um certo temor. Isso já se revelava quando ele oferecia, às vezes 2 vezes, o sacrifício pelos seus filhos. Então ele oferecia o sacrifício, né, e já antecipava o outro, para poder, eu não quero que isso aconteça, entendeu? Então oferecia o sacrifício e antecipava um outro sacrifício, para que houvesse uma proteção maior. Isso já revelava um certo medo no coração dele de perda. E aquilo que ele temia foi o que aconteceu. E quando a gente não tem dentro de nós essa situação consolidada, quando nós permitimos o medo, a insegurança, praticamente isso atrai. Existe entre as leis, né, que são abordadas aí, até mesmo em cursos de liderança, né? Então, fala sobre a lei da atração, né? Então, muitas vezes, o mal é atraído por aquilo que o teu sentimento começa a revelar. Então, quando Jó, ele já revela nesse versículo 25, o que eu temia me sobreveio. Isso traz uma lição para a gente.
Nós devemos ter, lógico, que nenhum de nós é super-homem. Como eu disse, não podemos ter dentro de nós um espírito triunfalista, né? Poxa, comigo nada disso acontece. E tem até um termo, né? Tá amarrado, né? Geralmente costuma dizer qualquer coisa, fala, não, tá amarrado. Isso não vai acontecer comigo, não. Então, eu rejeito. Beleza, são atitudes que você pode estar usando, que não é errado também, tá? Eu não vejo isso como erro, mas só que aquilo que Deus ele tem para nós é para revelar o caráter que está formado aqui, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, em tudo. Deus ele permite algumas pitadinhas de acontecimentos para que seja tipo rebatido, né? Consertado algumas coisinhas lá no nosso interior, no nosso caráter. Então, a gente percebe aqui nesse sentimento abortivo, ele usa palavras, né? Eu não deveria ter nascido, eu amaldiçoo esse dia, e uma série de frases que, na verdade, ele já sabia, não iria mudar em nada. Isso revela que, quando nós estamos inseguros, quando nós estamos passando por uma situação em que a gente não vê a luz no fim do túnel, aí nós começamos a falar, aí, gente, é um grande perigo. É um grande perigo. E Jó, ele foi muito prudente em todas as suas palavras, porque ele não blasfemou contra Deus. Porque se a gente não tiver um pouquinho de cuidado, a gente começa a esboçar, a colocar para fora uma revolta ao ponto de se revoltar contra Deus, contra o Evangelho, contra o irmão, contra a igreja, sabe? Contra tantas coisas que poderia ser bênçãos para a sua vida, mas aquela atitude de revolta acaba fazendo com que você se exclua de uma situação de vida abençoada por conta da murmuração contra Deus, contra a igreja, contra o irmão, né? E Jó teve aquela grande preocupação de falar contra o dia do seu nascimento, falar sobre coisas próprias, mas não falar contra o nosso Deus. Então, essa é a análise que eu faço dentro desse tópico. Ok? Pode abordar o tópico 3, manda ver. Então, o tópico 3 aí, ele começa a falar, né, por que eu estou vivo? Aí ele mais uma vez ele pega pesado de novo, mas aí a gente já percebe que esse tópico, ele revela que ele, na verdade, ele estava buscando entender o porquê de tudo isso, né? Porque é difícil você passar por uma situação sem saber a origem, né? Eu aproveito esse momento aqui para dar um testemunho, né, rapidamente. Teve uma fase na minha vida que eu estava passando por uma situação física, estava com o coração acelerado, estava com muita dor no corpo, dor na cabeça, vários sintomas assim, não tinha uma causa conhecida, né? E passei pelos médicos tal, e fiz exames e estava tudo bem. E é difícil quando você está passando por uma dificuldade e você não sabe a origem, você não entende como aconteceu. E no final, a gente ficou em oração, né, buscando de Deus direcionamento, e Deus ele acabou mostrando a situação e ele trouxe a cura, né? Eu não vou falar detalhadamente aqui, porque senão tomaria muito tempo, mas ele me deu a vitória naquela situação, e aí eu passei a entender, a enxergar o motivo. E assim, logicamente que não se compara
infinitamente maior, né, a situação que Jó passou, mas eu faço um paralelo com a minha própria vida nessa situação, porque a gente fica buscando entender, né, o por que as coisas estão acontecendo dessa forma, e realmente todas as situações que ocorrem, ela tem uma origem, seja física, seja espiritual, seja a consequência de uma semeadura, elas têm uma consequência. E nesse tópico 3, Jó, ele busca entender o porquê, né, daquela situação, e ali ele começa a questionar, porque eu estou vivo, porque eu não consigo cumprir a minha função de vida, né, como pai, como homem, no trabalho, no lar. Ele estava totalmente impedido de exercer todas as funções que são atribuídas a uma pessoa, né? Então, se eu não posso viver, né, por que está vivo, né? E aí ele começa a questionar para entender, para tentar entender o porquê que ele estava vivenciando aquela situação. Mas para nós, a gente entende, irmãos, que todo o sofrimento ele é uma oportunidade, né? A gente vê essa situação na vida de Jó, esse extremo, né, na vida de Jó, mas a gente tem que entender também que o sofrimento que nós vivemos nos dias de hoje, eles são oportunidades para que a gente crie uma maturidade diante das circunstâncias. Então a gente tem que fazer como está escrito em Colossenses 3, né, a partir do versículo 1 até o 4, que fala que a gente tem que buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Porque mediante a toda e qualquer circunstância, a gente sempre vai ter uma esperança em Cristo, sempre vai ter uma esperança em Deus, e sempre vai ter aquela convicção de que não importa o que aconteça aqui nesta terra, nada nos separará do amor de Deus, né? E nós temos uma morada, um lugar de descanso, um lugar de tranquilidade na glória, né? Na nossa salvação. E lá não vai ter, né, dor, não vai ter pranto, não vai ter sofrimento, não vai ter injustiça, não vai ter todos esses males que existem aqui na Terra por conta do comportamento humano, por conta do pecado da humanidade, né? Então, independente da circunstância, né, nós temos que entender que o nosso Redentor, ele vive, e a nossa salvação, ela está garantida através do nome poderoso dele, que é Jesus, e nós temos essa esperança, e essa esperança, ela nos dá a convicção para viver, e nos dá um sentido para a nossa vida, e nós devemos nos agarrar a isso para enfrentar as situações e para criar maturidade em meio ao caos, em meio às dificuldades que podem se instaurar sobre a vida de qualquer pessoa. Essa é a síntese que eu faço, né? E a gente tem que entender também que tem situações que são para nós resolvermos, são situações que dependem de posicionamento individual, né? Mas tem situações, assim como aconteceu na vida de Jó, que só a intervenção de Deus ela pode trazer um resultado, trazer a solução. Mas que mediante a qualquer circunstância, aquelas que nós temos que resolver, aquelas que dependem da ação de Deus, nós temos sempre que preservar em nós o amor de Deus. E eu repito aquilo que o pastor falou, Jó, ele foi muito cauteloso, ele levou sobre si toda aquela situação e se extravasou diante das suas necessidades, né? E não colocou Deus, como o pessoal fala, não colocou Deus na parede, que é impossível a gente fazer isso, né? Mas vamos usar esse ditado, não colocou Deus na parede, não buscou entender por que Deus e reclamar com Deus, mas não, ele preservou o amor de Deus e ali ele extravasou as suas emoções como qualquer outro ser humano, passando por essas dificuldades e essa pressão psicológica tão extrema que ele vivenciou. Mas que nós possamos aproveitar essa lição e viver realmente focado na nossa esperança e sabendo que Deus está no controle de tudo
e usemos, irmãos, toda dificuldade para ser um aprendizado para a gente crescer e adquirir maturidade na nossa vida. Amém? É isso aí, Rubens, pastor. Eu queria só fazer uma leitura, André. O André fechou aqui o item 3, mas tem um texto aqui no item 3 que fala o seguinte, que muitas das vezes nós nos sentimos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa do sofrimento. E como ele, nem imaginamos, nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto, onde Cristo vive. Nele, podemos manter o equilíbrio e confiança durante a tormenta, e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Então, como o André olhou, como o André disse, né, devemos olhar para o alto, porque é lá que vem o meu socorro, né? Então, cremos que Deus é presente, se faz presente em qualquer momento de nossa vida. Momento de alegria, onde nós agradecemos, momento de dificuldade, onde nós pedimos que Ele venha nos orientar para saber como passar por essa tormenta, que Ele seja conosco nesse momento. Então, realmente, não seria fácil, e assim Ele deixou registrado já pelas palavras de Jesus. Porém, Ele está conosco. E aí, concluindo, nós vimos esse dilema de Jó, né? Que na ocasião, desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele, o patriarca não negou a Deus nem o amaldiçoou em qualquer hipótese. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade, de forma que nós, né, os leitores, apenas contemplamos, contudo, participamos do drama. Tem dificuldade de entender o seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. E o lamento de um corpo ferido, de uma alma que mesmo amando a Deus se derrama angustiada. Então, mostrando, né, que Jó, ser humano, assim como você, assim como eu, de carne, né, com sentimentos, passou por uma dificuldade tamanha. Mas ali ele contemplava que tudo fazia parte de um plano de Deus. E Deus sabia tudo que poderia, tudo que viria, né, que estaria por vir ali. E ele acreditava que o melhor de Deus sempre estaria, mas em qualquer que fosse a situação, ele deixou claro que Deus me deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, passar por uma situação difícil, mas tendo esse registro de Jó, nós vemos que é possível, né, se manter confiante que Deus sempre tem o melhor para nós. Deixa eu pastor. É isso aí. Então, que legal a gente buscar esse entendimento, né? Que palavra que eu colocaria de uma forma resumida? O que Jó queria entender? Ele queria saber qual a razão de permanecer vivo. Qual a razão de continuar essa jornada? É uma pergunta que a gente pode fazer. Tem que ter uma motivação para a nossa vida. Ninguém vive por um acaso. Não é? E o propósito maior, a palavra que eu queria dizer é maturidade. Deus trabalha para trazer para cada um de nós essa maturidade, esse crescimento, esse amadurecimento. E muitas vezes nós vivemos aí longos anos e deixamos de alcançar isso, porque a gente ainda não entendeu a razão da vida. Não entendeu o porquê das dificuldades. E ao invés de buscar esse entendimento, nós nos revoltamos. Nós falamos até mesmo contra a nossa fé e muitos até contra Deus. Quando a gente começa a olhar aí com um olhar um pouco mais compenetrante, buscando uma visão dentro do âmbito espiritual e psicológico. Aí a gente vai entender as reações internas de Jó
que vai trazer para a gente uma lição, não é? Dentro daquilo que eu estive falando aí, do versículo 25 do capítulo 3. Muitas vezes a gente cria cenas, cria situações dentro de nós, e aí a gente começa a viver em cima daquele retrato, em cima daquilo que nós criamos. É o medo que ele tinha de que algo acontecesse. E acaba criando isso dentro de si. Isso acontece na vida da gente. Porque quando há esse sentimento, então há uma atração para que as coisas aconteçam. E aquela reação contrária, para que não aconteça, ela acaba sendo limitada, acaba sendo inibida, que seria uma ação de fé. Eu estou falando aqui apenas colocando a situação de Jó como um paralelo para nós. Sabendo que, quando nós permitimos o medo, a insegurança, nós abrimos um grande portão, uma grande porta para que aquilo que a gente temia viesse a acontecer. Por isso que é importante a gente ter em mente assim, alcançar a maturidade depende de você viver intensamente o seu dia, o presente, de você deixar um pouquinho de viajar, sabe? Naquilo que não é a realidade e investir um pouco mais na realidade. Isso quer dizer, investir na família, na esposa, nos filhos, nos relacionamentos. Começar a trabalhar melhor essas questões, porque tudo que é bem vivido no tempo presente trará satisfação para o futuro. Que no futuro você olhará para o passado que vai te dar o prazer naquele futuro que se tornou presente. Então, ter uma vida madura, alcançar a maturidade, envolve essa força interior de buscar a solução para cada situação, mesmo que situações adversas. Mas você cresce, você se fortalece, você acaba superando aquele sentimento ruim. Estou falando agora sobre questão de relacionamentos. Sabe? Que muitas vezes você precisa ser essa pessoa madura para você entender aquela pessoa que não está no mesmo nível ou que está tentando chegar lá, sabe? E dentro disso, a gente vai se edificando e edificando aos outros. Para fechar essa argumentação, aí você vai ver o verdadeiro sentido da vida. Nós não estamos aqui só para receber, para que as coisas sejam do jeito que nós queremos. Mas muitas vezes estamos aqui para ceder em diversas situações, para que o propósito divino aconteça. Eu estou falando de uma maneira super global e trazendo isso para o particular. Tá? Então, trazendo isso para mim, para que numa visão genérica, numa visão global, eu possa aplicar isso, criar uma maneira de ser um camarada maduro, de ter alcançado a maturidade e viver aqueles momentos difíceis da vida sempre com um olhar divino. Deus, eu não vou perguntar por que isso me aconteceu, mas eu vou perguntar, ó Deus, qual o motivo? Para que isso tem acontecido? Qual é a motivação? Qual é a causa? O que o Senhor quer com isso na minha vida? Porque depois que soma tudo, a gente veio nu e nu nós vamos voltar. A gente veio sem dinheiro e
toda a tua riqueza vai ficar aqui. Agora, uma coisa é importante. Aquilo que você viveu, o que você investiu nos seus relacionamentos, você vai levar consigo. E vai deixar uma história. Sabe? Aquele cara que você foi. Isso vai ficar, vai perpetualizar, porque é a história. Hoje nós estamos estudando a história de Jó. Olha que história linda. Agora eu pergunto, qual é a história que você está escrevendo? Quem olha para o seu dia a dia, mesmo que você está vivo aí, beleza? Né? Mas você já tem uma história. Como a sua história está sendo lida? Isso é importante, sabe? Porque a vida, gente, é feita disso. De momentos, de emoções, de realizações. Então, deixa de lado tudo aquilo que é supérfluo e valorize. Valorize as pessoas que estão ao seu redor, valorize as coisas belas da vida, e quando você vê alguém precisando de um abraço, né, embora que a gente está na pandemia ainda, né, mas precisando de uma palavra amiga, não deixe de fazer isso. Invista no relacionamento. A gente tem vivido, sim, no dia a dia, e percebido que as pessoas elas estão cada dia mais impacientes, cada dia mais intolerantes, cada dia mais com dificuldade de compreensão, sabe? E isso vai afastando pessoas, vai fazendo com que as pessoas não sejam felizes. Por exemplo, você se assenta para conversar com alguém, você vai surgir um assunto de falar do fulano, do ciclano, do beltrano, e a história nunca é boa. Isso é chato, isso é mal, né? Agora, quando a gente tem uma visão diferente da vida, é maravilhoso. Eu vou pedir para o Rubens falar uma frase que ele tem falado, que eu acho super interessante, sobre a pessoa que é medíocre pensa de uma forma. Uma pessoa que é sábia pensa de outra forma. Você lembra do que eu estou falando, né, Rubens? Pessoas que são medíocres, como o pastor disse, nós costumamos falar sobre pessoas. Então, sempre numa conversa, o assunto que é, oi, é aquela pessoa, você viu o que ela fez? Você viu o que ela comprou? Você viu que ela não se deu bem? Então, pessoas comuns falam sobre pessoas. Os inteligentes falam sobre coisas. Nossa, olha, você viu o lançamento da nova marca, o novo produto que saiu no mercado? Você viu que a empresa tal cresceu tantos bilhões esse ano? Então, são inteligentes porque estudam, porque buscam, porque leem. Porém, os sábios falam sobre ideias. O que você acha de tal coisa? Porque eu pensei naquilo e vai trazer uma solução e um crescimento X para a igreja, para o trabalho. Olha, eu vejo aqui na tecnologia uma área de crescimento muito grande para você estudar. Então, pense sobre isso. É uma ideia que eu te dou para você crescer. Então, pessoas falam sobre pessoas. Os inteligentes falam sobre coisas. E os sábios falam sobre ideias. Nós precisamos escolher quem somos nós nessa ilustração. Que Deus dê essa maturidade para cada um de nós e que possamos fazer dos momentos difíceis lições. Tirar lições para ser melhores a cada dia. É isso aí, gente. Olha, pastor, Deus abençoe sua vida, viu? É muito bom poder ouvir aqui. Eu sinto prazer, não só por ser meu pai, mas por ser seu liderado e ter aprendido muito nessa caminhada. E quando eu sento aqui para poder ouvir, seja por 5 minutos, 1 hora, 2 horas, eu tenho um grande prazer em ouvir todas as vezes que o senhor fala, porque é profundo, realmente são conhecimentos assim que não tem preço, né? O valor é grandioso, mas é algo assim incrível que nós temos aprendido
Então, aqueles que estão conosco tenham o prazer de ouvir isso, também de a oportunidade de compartilhar. Eu agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, porque ele nasceu de novo. Então, temos o prazer de estar aqui participando com ele ao vivo, temos o prazer de ouvir esse homem de grande sabedoria. E obrigado, pastor. Obrigado mesmo por essas palavras, que são edificantes para mim e creio que para todos os nossos irmãos. E aproveitando, quero dizer que é um prazer ter vocês conosco, aqueles que eu já disse o nome aqui hoje, é um prazer imenso, e aqueles que chegaram depois aqui, que eu vou relatar os nomes, nosso irmão evangelista Elaine Rezende, que prazer tê-la aqui conosco também, nosso irmão Hilton, que está aqui conosco também assistindo, quero dizer que eu te amo, viu? Deus abençoe muito a sua vida. A nossa irmã Raquel, que também está aqui conosco, participando, que bom ter aqui conosco. Nossa irmã Luz Ami, é um prazer ter aqui conosco também. Então, que vocês sintam a vontade de estar participando, de enviar seu questionamento, mas, além de tudo, de absorver esse conteúdo que passamos com o maior prazer, que é ensinar, que é transmitir, transferir aquilo que nós temos aprendido, estudado, dedicado tempo, mas com muito prazer mesmo, em que você possa absorver mais e viver a vida da melhor forma. Como eu disse, esse processo que nós estamos vivendo aí, mundo afora, nos traz grandes momentos de reflexões para que possamos nos tornar pessoas melhores, né? A história de Jó é uma história incrível que a Bíblia deixou registrada, e até estudando, André, pelo ponto que você comentou também, eu já havia iniciado, né, de que Jó, por mais difícil que foi a situação, não intentou nada contra a sua vida. Um escritor disse a esse respeito que Deus poderia muito bem ter escondido, né, ter ocultado essas questões do livro de Jó, mas não, esse não foi o propósito, foi exatamente para deixar claro que Jó, André, Pastor Ivo, Rubens e todos vocês que estão assistindo são seres humanos, passam por tristezas, passam por alegrias, mas para entender que temos que saber como domar a nossa língua, domar as nossas atitudes, porque aquilo que fazemos, sim, terá consequências, né, pastor? O pastor disse que se nós juntarmos dinheiro aqui na terra, comprarmos mansões, comprarmos carros, lanchas, aviões, helicópteros, nada disso vai chegar no céu, nada. Tudo vai ficar aqui. Mas aquilo que fizermos com a atitude de ajudar o próximo, de acolher, uma palavra amiga, uma instrução, isso sim será contado. E as suas atitudes trarão consequências. Então, realmente o livro de Jó está aí para nos trazer esclarecimentos, uma lição grandiosa de sabermos como nos portar para reconhecer que tudo que acontece, né, que todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então, muito obrigado por participar dessa aula com vocês, foi um prazer imenso. Que Deus possa abençoar vocês, esse mês de novembro que se iniciou hoje, que seja um mês abençoado na vida de vocês, e Deus abençoe. Um ótimo domingo. É isso aí, ótimo domingo a todos, Deus abençoe aí, e até domingo que vem. Estamos juntos aí na Escola Bíblica da Comunidade JBV, amém? Amém. Pastor, pode encerrar aí. Então, quero aproveitar o André às 18 horas. E Rubens, isso, para lembrar que hoje às 18 horas nós estaremos no nosso culto. Tem pessoas que já fizeram seu agendamento, né? E aqueles que não estiverem presentes podem participar da live que vai ser realizada. E eu sei que Deus tem uma bênção para você. Ok? Fazer uma oração então e aí vocês vamos encerrar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te louvamos pela presença do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Pai, pela inspiração na vida, Senhor, do André, do Rubens, em nossas vidas, Pai. E que a Tua igreja possa aplicar essas verdades no dia a dia, com o propósito, Senhor, de glorificar o Teu santo nome. Nós te louvamos, nós te glorificamos, honramos a Ti, Senhor. Deus, nos momentos das nossas fraquezas, o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso refrigério, o Senhor é o nosso Deus. Não temos outro Deus, Senhor, além de Ti.
não temos, Pai, e não queremos, porque não há um Deus semelhante a Ti. Te louvamos por esse domingo, pelas pessoas que estão conosco, ó Deus, e por todas aquelas que ainda hão, Senhor, de visualizar, de participar, Senhor, desse trabalho que hoje está se encerrando no dia de hoje, que é essa escola bíblica desse dia. Que a tua bênção esteja na vida de cada um, em nome de Jesus. A bênção apostólica aí pelo presbítero André. Bênção apostólica? Tá bom. Amém. Deus abençoe. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja desde sempre, desde hoje para todo sempre, sobre a vida de toda a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Ótimo domingo. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima.